Para tentar definir a população que se beneficiaria de um TIPS mais precoce, pesquisadores de Viena e Pádua se uniram e publicaram esse ano um estudo em que eles incluíram pacientes que tinham como a primeira manifestação da cirrose ascite grau 2 e 3, sem nenhuma outra descompensação concomitante, como encefalopatia hepática ou hemorragia digestiva. Eles excluíram pacientes com insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, trombose de veia porta, ascite por etiologias mais raras, e também excluíram da análise aqueles pacientes que teriam contraindicação ao TIPS, como pacientes com CHC, com mais de 75 anos, com MELD maior que 20, bilirrubina alta. O objetivo principal deles era criar um score que discriminasse quem seriam aqueles pacientes que se beneficiariam da implantação de um TIPS para prevenir complicações relacionadas à hipertensão portal. Os desfechos considerados foram a ascite refratária, peritonite bacteriana espontânea, AC tipo hepatorrenal, hemorragia digestiva, transplante e óbito relacionado ao fígado. A maioria dos pacientes tinham como etiologia álcool, 70% eram Child B, 10% Child C e o MELD médio era 12. Foram incluídos 451 pacientes. E um terço deles, 37% mais ou menos, tiveram alguma dessas complicações num segmento de 70 dias. E eles fizeram a análise univariada, seguido da análise multivariada, e encontraram que a ascite, sódio e o MELD, no ponto de corte de 12, eram os principais preditores dessas descompensações. E que a combinação deles, organizada num normograma, conseguia uma eficácia, uma acurácia de predição de complicação muito boa, com uma AUROC de 0,79. Como podemos ver no gráfico de sobrevida, as possíveis combinações dessas condições predizem riscos bem diferentes de descompensação. Aqueles pacientes com ascite grau 2 apenas são de menor risco de descompensação em um ano. Os com ascite grau 3 e sódio ainda maior que 135 e MELD menor que 12 têm um risco de 36% de descompensar. Já aqueles com ascite maior que 3 e sódio maior que 135, MELD maior que 12, têm um risco de 54% de descompensar em um ano. E o grupo de pior prognóstico é aqueles com ascite grau 3 e que já tem um sódio menor que 135, com 74% de risco de descompensar em um ano. É um estudo muito interessante, com N importante, 450 pacientes com cirrose e ascite grau 2 e 3, mas que tem algumas questões. O período de inclusão foi de 19 anos. Ao longo desses 19 anos, os tratamentos mudaram. Muitos desses pacientes podem ter tido seu agente etiológico controlado, podem ter recebido albumina, terem usado beta-bloqueadores. Mais de 90% deles usaram diuréticos, o que pode interferir na creatinina e tem interferido no MELD. E mais importante de tudo, ele não é um estudo randomizado controlado de implantação de TIPS. Ele avalia uma população que teoricamente se beneficiaria do TIPS. Talvez a sua maior qualidade seja ter definido uma população para participar do estudo em que realmente vai ser randomizado um grupo com TIPS e um grupo sem TIPS e ver se realmente confirma que essas são as características preditoras de descompensação preveníveis pelo TIPS.